Fala galera, beleza? Aqui é o Orlandinho e bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal. Faz um tempinho que eu não tenho entrado aqui, né? Até porque eu tinha várias coisas em paralelo para resolver, mas o importante é o que importa e hoje eu trouxe uma baita novidade da EPF aqui para vocês que vai mudar totalmente como as coisas são feitas hoje em dia. Então deixa teu like aí já, se inscreve, isso é bem importante pra mim aqui, tá? E deixa teu comentário aqui, eu quero muito saber a opinião de vocês sobre esse assunto. Eu sei que é um assunto polêmico, essa questão de IA, que programa, enfim, né? Mas vamos direto pro que importa hoje e eu vou falar minha opinião pra vocês aqui também. Cara, e vamos sem enrolação aqui começar a falar o que é esse Coding Agents que tá aí no título do vídeo. Então, cara, seguinte, Coding Agents é basicamente algo que já existe. E já existe para outras linguagens de programação e tudo mais, né? Então, a gente sabe que nesse mercado de programação, a gente tem, por exemplo, front-end, back-end, com diversas linguagens em código, certo? E a gente tem o nosso exemplo, por exemplo, que a gente utiliza mais para automação. Então, ferramentas como o UiPath, por exemplo, certo? E essas ferramentas, essa ferramenta, por exemplo, da UiPath é uma ferramenta low code, certo? Mas ela envolve um pouco de código ali também, com VB, envolve C# e assim vai, certo? Para trazer as atividades ali. Nas outras áreas, a gente já vê os Coding Agents atuando, que são as IAs que conseguem acessar o teu desktop e te ajudar na programação, te ajudar a desenvolver o código em si. Então, se criou o Vibe Coding, né? E tu vê vários coding agents, como por exemplo o Cloud, o Codex e alguns outros aí do mercado também, tá? Cara, muito interessante tu explorar isso, por quê? Hoje, tu tira a tua solução da tua cabeça muito rápido utilizando Coding Agents. Tu descreve o que tu quer e ele vai fazendo, certo? A gente já tem modelos muito bons para código que podem te ajudar com isso, certo? Então, se tu não explorou isso para as outras áreas, eu diria assim, cara, testa porque vale a pena, tá? E tu não tá limitado só a que a IA sabe. A gente tem um sistema de skills com isso também, que são habilidades que tu pode escrever como alguma coisa deve ser, e a IA entende isso e fica mais profissional naquela skill especificamente. E aí ela consegue performar melhor para aquele tipo de coisa. E tu consegue ir refinando essas skills até ficar exatamente da maneira que tu faria normalmente. E a gente via isso acontecendo nas outras áreas, só que em UiPath a gente ficava um pouquinho limitado. Por quê? Nas outras áreas, os Coding Agents, tendo acesso ao teu computador, eles conseguiam desenvolver o código, testar o código, debugar esse código, ajustar esse código depois. Então tinha uma flexibilidade maior do que tu conseguia fazer, entendeu? E na UiPath a gente tinha algo um pouco mais engessado, porque era um arquivo XAML por detrás, a gente tinha... Ele é uma IDE e não é um código livre, certo? Isso significa que Coding Agents não conseguiam executar o teu código, eles não conseguiam entrar, por exemplo, eles não conseguiam debugar ele, entender os logs e depois agir de acordo com isso. E isso limitava o desenvolvimento em UiPath em si. E também a falta de skills para fazer várias coisas diferentes, como code review, de um jeito certo, como, por exemplo, como lidar com Maestro, como lidar com agentes, como desenvolver fluxos, como capturar seletores da maneira correta. Enfim, várias dessas coisas que a gente tem o conhecimento na nossa cabeça, a gente ainda não tinha muitas skills desenvolvidas, certo? Então essa dor agora foi sanada, pessoal. E a gente tem uma baita feature nova que vai mudar a maneira como a gente acaba desenvolvendo no dia a dia. Eu vou te explicar isso hoje, tá? Então eu vou primeiro te mostrar e no final eu vou dar a minha opinião sobre isso tudo. Também uma direção de onde eu focaria hoje se eu fosse um desenvolvedor RPA, tá? Para que a gente possa utilizar o máximo possível disso e ao mesmo tempo trazer soluções escaláveis e soluções que a gente consiga confiar de fato, tá? Então, vamos lá, eu vou te mostrar na prática o que é essa feature de Coding Agents. Beleza, aqui eu tô no LinkedIn oficial da UiPath, tá? E eles publicaram aqui uma pequena demo do que é isso. Eu vou mostrar para vocês. Então, tu abre o terminal aqui, tá? Eles aqui falam que tu consegue desenvolver automações muito mais rápido. Tu pede o que tu quer em linguagem natural, então pode ser em português, em inglês, e ele vai entender várias coisas sobre o projeto, vai entender, vai pesquisar ali, se tu tá passando um PDD para ele, ele consegue entender aquele PDD muito bem, tá?
ele vai fazer um plano e começar a desenvolver isso. E como vocês podem ver, isso aqui é uma visão de algo que não existe ainda, né? Mas é parecido com o Maestro, por exemplo. Isso aqui é o Flow, tá? É como se fosse o Maestro, mas mais programável por detrás e algo que se comunica melhor com os Coding Agents, tá? A UiPath tá lançando esse Flow também. Mas, cara, ele já monta o fluxo inteiro para ti, tá? E aqui eu não tô falando só de coisas como o Maestro ou como o Flow, por exemplo. Ele consegue se conectar com o UiPath Studio Desktop também e a gente tem várias skills para isso. E eu vou te mostrar já já. Mas é basicamente isso, tá? Então a gente consegue montar os processos mais rápido e ajustar eles em linguagem natural também, tá? Então a gente só vai conversando com ele e ele vai programando, fazendo a parte difícil pra gente, tá? Ele também consegue fazer deploy em produção, tá? E fazer testes, enfim, ele tem total conexão ali com o teu orchestrator para publicar, para, enfim, fazer várias coisas, tá? Beleza, já conhecendo isso agora, deixa eu te mostrar mais uma coisa. O que são as skills da UiPath? Então, a UiPath, no GitHub oficial da UiPath, eles deixaram disponível várias skills aqui para te usar, tá? Então, skills sobre como montar agents, sobre como utilizar coded apps. Então, isso é outra coisa. Tu consegue colocar UiPath Apps em produção muito mais rápido utilizando código. Então, tu consegue desenvolver eles em código, fazer várias visualizações que tu quiser nesse front-end e lógicas do teu apps, tá? E ele consegue fazer esse deploy aqui pra ti e integrar com todas as ferramentas da UiPath, beleza? Cara, Maestro, a gente tem coisas aqui para code review, para RPA comum, que daí é dentro do UiPath Studio mesmo. Então a gente tem várias coisas nesse sentido, beleza? E a gente tem mais uma coisa, que agora habilita os coding agents a fazer debug do teu código, entendeu? Habilita teus code agents a fazer esses comandos com o orchestrator, que é o UiPath CLI, certo? Que antes não era possível, agora é possível. Tu vai ver o coding agents debugando o teu código simplesmente. Eu mesmo já testei e funciona. Então, o que a gente precisa fazer, tá? A gente precisa vir aqui no nosso terminal, eu vou abrir aqui um CMD, tá? E aí eu vou colocar esse comandinho aqui, npm install -g UiPath CLI. É importante que tu tenha npm instalado na tua máquina. Beleza, tá instalando, show de bola, já instalou aqui. Beleza, uma vez que foi instalado, a gente vai verificar a versão da UiPath, tá instalado, show. E aí a gente vai fazer o quê? A gente vai dar um UiPath login, tá? Então deixa eu pegar o comando aqui, a gente vai logar na nossa UiPath com esse UIP login. Ele já abriu aqui em outra tela isso aqui, tá? E agora a gente tá logado no nosso Coding Agent da UiPath. Cara, aqui a gente já viu que a gente conseguiu logar, tá aqui a informação do meu Automation Cloud, por exemplo, o nome da minha organização e assim vai. E aí eu vou dar esse comando aqui, npm, quer dizer, UiPath skills install, e aí ele vai me perguntar aqui qual é o Coding Agent que eu quero. Então, cara, tu pode ter o Cloud Code, Cursor, GitHub Copilot, Gemini CLI, Codex, OpenCode, então todos esses, tá? Eu quero especificamente pro Cloud Code, que eu tenho Cloud Code aqui, tá? Inclusive recomendo ele bastante, tá? Então deixa eu ver aqui. At least one must be selected. Beleza. Então, para selecionar é espaço e aí a gente dá um enter aqui, show, e ele tá instalando as skills pro Cloud Code, aquelas skills que eu mostrei para vocês aqui no GitHub, tá? Então, instalando aqui, show de bola, temos tudo instalado. Cara, assim que tu tem tudo instalado, para tu utilizar isso, é literalmente tu entra na pasta que tu quer, tá? Eu vou fingir que é essa aqui e eu vou digitar Cloud. E aí aqui eu posso começar a utilizar ele e dizer assim, cara, cria um projeto em UiPath assim, assim, assim. É possível fazer assim ou é possível tu entrar aqui no UiPath Studio. Eu vou criar um processo novo aqui, tá? Coding Agents. E aí ele tem, nas versões mais novas do UiPath Studio, tem um terminal aqui embaixo, tá? Esse terminal tu consegue abrir ele aqui mesmo e fica melhor para a visualização em si. Não muda nada, porque o que importa é onde tu tá abrindo esse Cloud em si, né? E tu vai conseguir digitar aqui e pedir para ele começar o projeto para ti, tá? Show! Vamos para as opiniões, tá? A partir daqui tu já consegue começar a brincar e tudo mais. Agora eu vou dar uma opinião aqui em relação a isso. Gente, olha só.
eu não quero chegar aqui com um papo sensacionalista de que, cara, a IA vai dominar o mercado e tudo mais, tá? Eu acho que todo mundo já ouviu esse tipo de coisa. E a minha opinião é um pouco diferente disso, tá? Eu acho que a IA vai ser muito importante, tá? A IA vai ser muito importante. Fazer desenvolvimentos como esse, com isso, com certeza vão acelerar muita coisa. Até mesmo para fazer code review das coisas, tá? Então, assim, faz code review. Se você, na sua organização, pensa o seguinte, cara, mas a gente não usa as mesmas boas práticas da UiPath em si. Mas isso é algo que tu consegue desenvolver uma skill para te ajudar com isso especificamente, sabe? Então, assim, Coding Agents e desenvolvimento em UiPath é basicamente o que está acontecendo nas outras áreas. Tá se usando muito isso para acelerar o desenvolvimento, tá? Significa que isso substitui programador? Não. A gente precisa de alguém que entenda principalmente de arquitetura. Eu sempre falo isso. A arquitetura é uma das principais coisas que tu precisa aprender, não só no software em si, mas para o desenvolvimento em UiPath também, tá? Como funciona o RFramework, como funciona soluções como o DU, por exemplo, entender quando tu usa cada coisa, entendeu? E eu acho que isso é muito importante, tá? Eu particularmente fiz um teste ali, sem passar PDD nem nada. Ele conseguiu pegar seletores muito bem, colocar isso no Object Repository. Eu vou trazer vídeo aqui mostrando ele construindo coisas, tá? Ele errou várias coisas ali que eu tive que ir ajustando. E eu também criei apps ali com eles e tudo mais, tá? Então é bem bacana e eu acho que isso tem um potencial para mudar o dia a dia do desenvolvedor RPA que está hoje atuando com RPA, tá? Eu acho que, cara, para acelerar muito o desenvolvimento, mas para ter sim um olho crítico a isso, tá? Existe, para quem quiser procurar, tem muita gente falando que está mudando o dia a dia do dev, tá? E isso é algo que algo que eu acho que vai mudar também para quem trabalha com UiPath, tá? Eu acho que até para um sentido bom, mas vão ter que mudar as skills que o programador tem em si. Se fala muito hoje, não mais em vibe coding, porque vibe coding é só tu ir pedindo as coisas, mas aí pode sair de uma maneira um pouco até complicada às vezes, sabe? De entender ali, sai uma maneira meio porca às vezes, feita, sabe? E tu tem que ajustar muita coisa e assim vai, sabe? E se fala muito de Spec-Driven Development, tá? Então, isso significa que, e depois pesquisem esse termo, mas é basicamente, cara, tu entende de arquitetura, tu faz um bom plano antes de executar isso faz toda a diferença. Tu vai ter o entendimento de arquitetura para continuar com um projeto grande e fazer ele ser escalável, por exemplo, entendeu? Cara, eu acho que assim, a UiPath está lançando vários outros produtos, não só esse Coding Agents, que vão ajudar nessa parte, tanto como desenvolver no futuro, talvez ali algumas outras coisas relacionadas a IA, tá? Mas o que eu quero dizer para vocês eu acredito sim que o dia a dia do desenvolvedor vai mudar nesse sentido e é algo que vem para acelerar as coisas e eu acredito que, cara, para quem quiser procurar, eu acho que vai se beneficiar muito de entender mais sobre como usar isso. E eu vou fazer vídeos aqui no canal, meus próximos vídeos vão ser sobre como eu utilizo os meus Coding Agents hoje, como eu utilizo meu Cloud Code. E aqui eu não tô nem falando de UiPath só, tá? E aí eu trago também vídeos de ele fazendo coisas na UiPath. UiPath Studio, Agents e assim vai, tá? Então, esse é o nosso plano. Eu espero que tu tenha gostado desse vídeo. Eu espero que ele tenha sido importante para ti, tá? E deixa a tua opinião aqui nos comentários. Eu realmente quero tua opinião para saber, cara, o que tu acha sobre essa nova fase, entendeu? O que tu acha sobre essas novas features, se são tudo isso, se não são. Testa e me diz também, tá bom? Então, muito obrigado por ter acompanhado até aqui. Deixa o teu like, deixa tua inscrição aqui também, tá? Isso é muito importante aqui pro canal e um grande abraço. Até o próximo vídeo.